Fala galera, sejam bem-vindos ao Animizei. E na história de hoje, Yuji é um garoto que tá lutando em seus primeiros anos porque não conhece suas verdadeiras qualidades. Ele é um garoto gentil, mas não sabe como lidar com as pessoas e é intimidado pelos seus próprios pais por não ter nenhum talento. No entanto, uma tragédia acabou chegando à sua casa, forçando-o a ser treinado, tornando-se o primeiro super soldado aos 16 anos de idade. Que qualidade seus pais acreditavam que... Deus do céu, Ave Maria, o que eu fiz? Por que eu tô a ser crucificado, amaldiçoado? Aí ele sim, não tinha rapaz. talento em comparação com a sua irmã mais velha. Mentira, não acredita nisso. A sua irmã sempre foi perfeita e se destacou em tudo que ela fez. Também não basicamente existe. Um gênio. Por isso ele tentou evitá-la, mas ao contrário dos outros casos que ela realmente se importava com ele. Caso que passou um tempo brincando com o Yuji e lhe ensinou várias coisas, como por exemplo usar ambas as suas mãos para sua vantagem. Ela também o encorajou a desenhar e exibiu o seu desenho, mas o Yuji sabia que sua arte não era nada comparada de sua irmã. Apesar disso, ele se sentiu muito feliz por ter sido apreciado. E mais tarde naquela noite, no entanto, seu pai, Ryage, ficou chateado e ordenou que Kazuki removesse o desenho de Yuji, já que ele pensou que era uma vergonha para sua família. Caraca. No dia seguinte, Yuji encontrou Kirihara Rei, um homem peculiar. Antes de caminhar, Kirihara lhe ofereceu um chocolate depois de notá-lo. Eventualmente, as chocolate de Kazuki se tornaram a única renda da família agora. E foi por isso que seus pais passaram a gostar ainda mais dela. Por causa disso, Yuji se afastou e se tornou ainda mais negligenciado na família. Seus pais e Kazuki passaram suas noites comendo em restaurantes chiques, mas Yuji estava sempre sozinho em casa com uma fatia de pão duro e já mordido. Kazuki chega em casa e ficou chocada com ele por ver justamente que o Yuji precisava mergulhar o pão na água para torná-lo comestível. Caraca, ela correu para a geladeira e abriu a geladeira mostrando a ele que ele poderia comer qualquer coisa de lá, mas ele estava com medo de que alguém pudesse repreendê-lo se ele fizesse isso. Ele tem medo, ela garantiu receio. Que seria ela quem repreenderia os outros se eles fizessem isso com ele. Ela sentiu pena dele e pediu desculpas por ter que passar por tal tratamento. Só alguém que existe sobre seu maltratamento, mas não melhorou em nada, na verdade até piorou. Seu pai o desprezava mais e a sua mãe começou a evitá-lo. Uma vez, quando Yuji disse a Kazuki que ele havia feito um amigo, ela ficou feliz por ele. No entanto, quando descobriu que esse amigo era uma mulher, ela ficou com ciúmes. Caramba, também não poderia só ficar feliz, o cara já sofre pra caralho. Então ela disse que ele precisava obter a sua permissão antes de fazer tá maluco, também deve ser muito vivia como ela queria e os seus pais iam de acordo com a sua vontade, mas no fundo o Yuji tinha medo desse lado comida dela. Ele vê ela, no entanto, como um deus, cara, e não como um ser humano. Ele sabia que poderia depender dela, mesmo que temesse isso. A vida de Kazuki, então, foi interrompida em um belo dia, quando ela se envolveu em um acidente que causou a desintegração total da família. Seu pai se tornou alcoólatra e maltratava sua mãe. Ele até viu a sua mãe sendo espancada pelo seu pai enquanto se escondia no armário. Já que ela era fraca, a única coisa que ela sabia dizer é que sentia muito. Os dois então fugiram quando ela não aguentava mais viver com seu pai. A sua mãe trabalhou... Toma esse tipo de atitude, mulher. Seja um tipo de mulher que abandona esse filho da... Nem porque ele é milionário ou multimilionário, puta que pariu. A gente já viu certos tipos de história desse, porque a pessoa é muito influente e tem muito dinheiro e nem a própria polícia consegue fazer nada. Então, tu tem que tomar atitude. Pega uma facadona, foda-se. Incansavelmente para atender às suas necessidades, pois ambos fizeram um novo começo. Embora não tivesse nas melhores circunstâncias, Yuji pensou que a ausência do seu pai já era um paraíso. Eles continuaram vivendo assim por um ano, até que seu pai descobriu sobre a casa deles. Ambos ficaram aterrorizados quando o cara de repente apareceu e ordenou que eles comprassem álcool. Depois de fazer o que ele lhe disse, ele encontrou a sua mãe sendo assediada pelo seu pai. Ele tentou parar o seu pai, mas ele foi muito atingido. Por raiva, o Yuji estava determinado a matá-lo. Enquanto pegava sua garrafa de álcool, ele se lembrou da sua irmã, que ela perguntou com qual mão ele usaria para matar um homem. Sem pensar duas vezes, ele levantou a sua mão direita e acertou o seu pai com a garrafa, que fez ele cair no chão na hora. Ele correu para sua mãe, que parecia desorientada. Ela se preocupou com como eles correriam sem que o seu pai descobrisse. E aí, ela se levantou e disse ao Yuji pra fugir, que ela seguiria ele depois. Ela lhe entregou então uma bolsa contendo todo o dinheiro deles e lembrou pra ele não perder essa bolsa. Ele perguntou pra onde ele deveria ir e ela disse que poderia ir até a delegacia. E Yuji então fugiu, mas quando percebeu que sua mãe tava demorando muito e ouviu um som de sirenes, ele correu de volta pra casa deles. Quando chegou lá, notou uma emoção e ficou horrorizado ao ver as pessoas carregando um corpo com o relógio do seu
É isso, ele simulou e fez com que ela fosse a causadora da morte do marido e não o filho. O pai grande nele. mãe. Assim que pensou em sua mãe, ele correu lá pra dentro, aonde viu detetives documentando a cena do assassinato, e aí foi quando ele percebeu que era sua mãe que tinha sido morta. Ele ficou horrorizado e começou a gritar mais do que tudo nesse momento. Enquanto estava recuperando o fôlego, ele acabou perdendo a consciência e no hospital recebeu a carta que sua mãe deixou para ele. Ela se perguntou aonde havia errado e se desculpou pelo que aconteceu com Yuji. Depois de ler a carta, ele segurou com força a carta e explodiu em lágrimas. Quando recebeu alta do hospital, Yuji foi adotado por um homem estranho que ele conheceu, o Kirihara Kei. Mas seu sofrimento não foi encerrado por aí. Kirihara eu já sofri, vou sofrer mais. E o fez usar uma peruca idêntica ao cabelo de Kazuki. Apesar disso, ele suportou tudo sem dizer absolutamente nada. O cara já sofreu pra caralho e ainda nem sequer tem mas ele acabou 15 anos ou algo assim. Kirihara descobriu sobre isso e ficou impressionado com o que ele fez. Ele acreditava que Yuji possuía algo que outras pessoas deveriam ter. Então, ele trouxe para o seu campo de treinamento para torná-lo uma ferramenta útil. Yuji não recusou, porque Kirihara disse a ele que era uma maneira de retribuir ao favor. O cara já não tem nada. Suas habilidades de pontaria foram encontradas durante seus treinamentos. Os outros campistas não gostavam dele justamente porque o Oslo gostava dele. Eles eventualmente o intimidavam. Uma pessoa chamada Marlin cuidou dele por causa disso. Ela cuidou das suas feridas e até deu a ele um pouco da sua comida. Ela lhe mostrou gentileza, o que o levou a acreditar que talvez o mundo não fosse tão horrível afinal. O dia do exame de formatura então veio. Quando eles receberam os seus testes finais para passar, ele precisava matar ou incapacitar o seu oponente, mas infelizmente o seu oponente era Marlin. Yuji tinha vantagem quando Marlin estava ficando sem fôlego. Ele olhou para ela friamente e se esquivou dos seus ataques. Ele rapidamente seguiu, atacando-a com força, batendo nela simultaneamente. Quando ela se levantou do chão, ele não a deixou atacar e chutou ela impiedosamente no rosto. Ela gritou e enquanto ela caiu no chão, a imaginação da sua mãe voltou para suas memórias, porque o Yuji começou a pensar que ele poderia acabar como seu pai. Ele gritou quando começou a perder o controle de si mesmo, mas ao fazer isso, foi atingido por Marlin, o que fez ele cair no chão. Ela riu enquanto socava ele, dando vários golpes, e como golpe final, ela chutou ele pro ar, o que nocauteou o Yuji. Como é que essa criança tem tanta força? Ele se desculpou com o Yuji depois da luta, mas já que sua mãe no passado tinha dito a mesma coisa pra ele, ele não queria ouvir essas palavras novamente. Ele se sentiu impotente e fraco, e essa foi a última vez que ele viu Marlin, e ela acabou falecendo no seu primeiro emprego. Depois de 2 meses, Yuji recebeu uma missão real para determinar se ele se formaria. Ele foi encarregado de assassinar pessoas, o que ele achou simples. Os CIRS tentaram investigar esse caso, mas só sabiam que ele era um menino misterioso, já que não conseguiam encontrar uma pista sobre sua identidade como suas investigações. Mas o mistério foi totalmente encerrado durante a noite na operação da CIRS. Eles se infiltraram na residência de Oslo e descobriram o Yuji. Yuji foi descoberto por Asako, que ele estava em um túnel subterrâneo enquanto ele estava amarrado. Mano do céu, por que ele foi amarrado e acorrentado? Ele complementou a missão. Ele passou vários dias olhando pro nada. Bom, é uma criança sendo uma criança numa prisão. Ele conheceu o JB lá, que era um amigo também de Asako. Duvido com um sistema de investigação tão importante assim vai incriminar uma criança. Querem problema de trabalho. Asako decidiu dar um banho no Yuji enquanto ela estava conversando com a JB. No entanto, elas duas acabaram encontrando várias contusões e cicatrizes no corpo dele. Asako lhe ofereceu comida depois de saber que ele não era nada mais do que pele e osso. Eles então foram interrompidos enquanto comiam quando Yuji gritou do nada depois de matar uma mosca que estava em cima da mesa. Ele então vomitou quando seus traumas do passado voltaram para sua mente. Ao longo do tempo, Asako e Yuji se deram bem um com o outro ali. Ela deu até um cachorrinho pra ele que ele chamou de John. Ele se apaixonou pelo John, o que o fez feliz. Apesar do seu passado traumático, Asako começou a treinar Yuji. Ela ensinou ele a ser rápido, usar mais a sua força da maneira certa e também ler livros pra poder ganhar sabedoria. Nem toda gente tem a mesma capacidade, mas eu duvido que alguém nasce sem talento. Ele não sabe desenhar conforme a irmã, mas tem uma bela visão. Atirar com precisão no alvo e prometeu dar um prêmio quando ele acertar. Felizmente, ele atingiu o alvo e quando eles chegaram em casa, ele viu uma grande caixa na mesa. Asako disse a ele para abri-la e lá ele encontrou uma arma. Sniper! Yuji ficou animado e pegou a arma para experimentá-la. Ela então levou Yuji para a caçada enquanto era assombrado pelo seu passado novamente. Nesse momento, novamente Asako o deixou em paz porque ela disse que ele era apenas uma criança. Yuji então escutou John latindo de repente na sua casa e no dia seguinte ele olhou em volta para ver se Asako estava por lá, mas ficou aterrorizado
aterrorizado quando viu um urso que invadiu a casa deles. Ele correu para pegar a sua arma, mas quando ele volta, ele viu o John sem vida pendurado na boca do urso. Apontando a arma na direção do urso, Yuji ainda lutava para atirar no urso. Ao se ajoelhar no chão, ele chamou o nome de John e mais uma vez perseguiu o urso seguindo os rastros de sangue do seu cachorro. Quando ele perseguia, ele estava determinado a trazer o John de volta, já que se tratava como a sua própria família. Quando viu o urso, ele tentou mirar novamente, mas escorregou na neve e acidentalmente disparou a arma em outro lugar. O urso notou e acabou atacando ele. Quando ele só ficou com a sua faca na mão, ele tentou esfaquear o urso, mas o urso era tão forte que balançou a sua faca no ar sem esforço. Lentamente, ele estava ficando com medo, mas as vozes em sua cabeça o encorajaram a matar o urso enquanto ele tinha vários flashbacks da morte da sua mãe. Ele então pegou um pedaço de madeira da sua mão e esfaqueou o urso no olho. Ele estava prestes a disparar sua arma quando ele viu os filhotes do urso e sabia que ela ia alimentá-los. A lei da sobrevivência. Naquele momento, ele começou a perder as esperanças e se perguntou por que o seu cachorro estava se tornando uma presa de um urso. Ele percebeu que os ursos estavam lentamente comendo o seu cachorro e ele começou a chorar e vomitar nesse momento. Enquanto gritava e perguntava o porquê, ele puxou o gatilho da sua arma. E daí, ele voltou para casa carregando a coleira de John e a Sako o cumprimentou. Ela perguntou se era um urso e ele revelou que não conseguiu matá-lo. Ele começou a chorar quando se sentiu inútil, mas a Sako o abraçou e disse para ele que estava tudo bem assim, o que fez ele chorar ainda mais. Um coração Depois grande. de enterrar o colar de John, Yuji então disse a Sako que ele estava cansado de ser um covarde e queria ser forte como ela para proteger todos os seus entes queridos. Ela acreditava que por causa do passado de Yuji, ele foi projetado para matar, o que ela queria evitar. Ela disse ao Yuji que ele não poderia matar por causa do que ela lhe ensinou, que ele seria o alfinete de segurança que ele só poderia ser puxado em situações críticas. Ele não teria permissão para matar alguém, a menos que ela dissesse para ele que ele podia. Então, ela também lhe ensinou que ele não teria permissão para morrer tendo uma morte honrosa, a menos que ele salvasse 5 pessoas. No final da sua palestra, ela disse ao Yuji que ele deveria se tornar um homem que pudesse puxar o gatilho sem hesitar para salvar os seus amigos, não por seu próprio bem. Um dia, enquanto a Sako estava descansando na cama, Yuji atendeu o telefonema do trabalho dela. De acordo com a ligação, era um trabalho urgente para a Sako, mas ela não poderia ir. Então ele saiu para trabalhar no lugar dela. Tá doente. No outro dia, Yuji encontrou JB e a Sako discutindo quando JB descobriu que eles trocaram de lugar no trabalho de Asako. JB argumentou que a Sako estava tratando o Yuji como se fosse o Oslo, mas ele disse que ele estava fazendo isso por vontade própria e que era a sua maneira de retribuir. A Sako perguntou se ele queria uma licença para trabalhar e ele concordou. Yuji então foi para a América para frequentar uma academia de treinamento naval. Na academia, ele conheceu Daniel, que eventualmente se tornou seu melhor amigo. Ele também conheceu Agnes, a capitã do exército responsável por seu treinamento, conhecido por ser mais rigorosa. No entanto, ela ainda deu um tratamento especial ao Yuji, já que ele era um estudante de Asako. Durante o treinamento, Yuji foi reportado por receber um relatório que achavam ser falso por ele acertar todos os alvos, mas Agnes o apoiou e disse ao sargento que ele tinha talentos únicos para pontaria. Yuji foi designado para um pelotão de combate, e durante o exame final, Yuji foi agrupado com Daniel, Millie e Robert. Enquanto o grupo estava andando pela floresta, Daniel viu um pássaro enorme que podia comer, e Yuji então se ofereceu para atirar nele, mas depois de matá-lo, ele começou a vomitar. Ele pensou que já tinha tolerância para matar seres vivos, mas ele estava errado. Uma noite então, enquanto eles estavam descansando, Yuji detectou a chegada de inimigos e eles se prepararam para uma emboscada. Ele vomitava toda vez que atirava nos inimigos. O grupo percebeu e disse a ele para aguentar. No entanto, ele percebeu que precisava voltar aos trilhos e garantiu que eles ainda poderiam lutar. Eles decidiram contra-atacar o inimigo. Yuji fechou os olhos para perceber que seus companheiros estavam lá fora lutando. Daniel tinha chamado ele de amigo. Millie confiou mais nele do que qualquer um. Robert ficou ao invés de querer fugir, e Edward o respeitava. A imaginação de Yuji de que seus inimigos não eram humanos, mas sim homens maus de verdade, fez com que ele tivesse a escolha se deixaria seus amigos serem mortos ou se ele puxaria o gatilho. Yuji abriu seus olhos mais iluminados do que antes. Ele puxou o gatilho e matou um dos inimigos, seguindo por outro logo depois. Ele estava doente e cansado de deixar as pessoas que ele valorizava morrer, enquanto ele era incapaz de fazer absolutamente nada. Naquela noite ele disse a si mesmo que qualquer um que quisesse levar algo precioso tem que passar por mim primeiro. Yuji se acostumou com o campo de batalha depois de 2 meses, e ele continuou lutando com seu grupo até o término da missão. Ele voltou para casa onde a Sako recebeu. Naquela época, ele se sentiu feliz por estar vivo pela primeira vez, quando ainda estava confuso sobre o que fazer com a sua vida. Ele disse a ela que dedicaria toda a sua vida para ela.
e depois disso ele participou do seu treinamento final, onde resgatou Chizuru em Vancouver, e também foi a última vez que ele viu o sorriso amigável do seu amigo Daniel. Ele voltou então para o Japão para descobrir que a vida de Asako estava chegando ao fim. JB disse a ele que Asako estava entrando e saindo da consciência desde o dia anterior. Ele então entrou no quarto e encontrou ela deitada na cama. Ele segurou sua mão e perguntou se ela ia morrer, e ela acenou com a cabeça que sim. Suas lágrimas começaram a cair quando ele disse que não deveria morrer agora. Depois de vê-lo chorar, ela riu baixinho e disse que os homens não deveriam chorar tão facilmente. Yuji olhou para ela e disse que tentou viver por ela enquanto as lágrimas caíam dos seus olhos. Ele disse que Asako foi quem deu a ele um propósito à sua vida, e o que estava acontecendo não era justo. Ele se recusou a aceitar que ela estava desaparecendo e que era por ela que ele sempre tinha alguém para voltar para casa. Ele olhou então para baixo quando percebeu que ia perder alguém novamente, e ele não poderia fazer mais nada sobre isso de novo. Ele começou a perguntar o que aconteceria com o seu futuro sem ela. JB disse a Yuji que Asako provavelmente não conseguiria chegar ao fim do dia. Ele então passou esse tempo todo ao lado dela na cama, enquanto ela falava sobre as estrelas. Ela riu suavemente e disse a ele que estava ficando cansada. Então ela perguntou se estava tudo bem se ela fosse dormir. Ele fechou os seus olhos e deu permissão para ela, aonde ele desejou que ela tivesse bons sonhos. Depois disso, a Asako nunca mais acordou. Bom, família, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram desse vídeo, deixa aquele likezão pra gente trazer a continuação aqui pra você. E não esquece de se inscrever no canal e ativar esse sininho pra acompanhar a continuação da história e também os próximos vídeos como esse aqui, beleza? Beleza. Aquele forte abraço, até a próxima e tchau!